Boa noite, gente. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisinha aqui, que eu tava até batendo um papo com um aluno no inbox. Cara, e aí o Sérgio Pinto tá quebrando minha vida, realmente, né, cara? Porque ele é isolado em tudo. Quando a gente falou de... Alô, morreu o microfone. Peraí. Aconteceu alguma... Opa, voltou. Quando a gente falou do CCP, certo? Do prazo, como eu afirmei, Alice Monteiro de Barros, doutrina majoritária, é do registro da candidatura. O Sérgio Pinto fala que é da eleição. O problema é que a FCC adotou o Sérgio Pinto em 2015. Entendeu? Aí vamos lá, vamos só entender o formato da questão. Ih, cara, tô com o cadastro amarrado. Para a gente poder analisar. Bom, era uma questão que pedia o que estava incorreto. Beleza? Então, logo eu tenho 4 assertivas corretas e uma incorreta. Quando você analisava as 4 remanescentes, não tinha dúvida. Estavam redondas, estavam perfeitas. E quando você analisava a letra B, que era a resposta, falava que o membro do CCP tinha estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Aí você olhando para essa questão, você fala assim, bom, qual é a única opção que eu tenho controvérsia doutrinária? Na B. E considerando que a FCC volta e meia usa o Sérgio Pinto, vide a aula de fonte, né, quando na fonte de trabalho, onde você sabe lá que a classificação do Sérgio Pinto já foi adotada pela FCC algumas vezes, essa foi a justificativa para a banca dar como correta. É um absurdo você cobrar um posicionamento minoritário e usar ele como gabarito numa questão objetiva, mas beleza, não vamos brigar com a banca. Mas aí, o que eu quero tomar cuidado aqui nessa história? A FCC usa também o livro da Alice Monteiro de Barros. O livro da Alice Monteiro ele é utilizado em espelho de prova. E a Alice Monteiro ela fala que é do registro da candidatura. Então, assim, fica ciente do tipo de questão, do problema. Né? Então, o que eu queria que você anotasse naquele quadro da manhã? Então, você pode botar um OBS aí agora. Você está com o quadro da manhã aí, do membro da CCP? Não está aí falando que a doutrina majoritária é registro da candidatura? Não está assim? Aí você fala assim, OBS, Sérgio Pinto Martins. Sérgio Pinto Martins. Entende? Sérgio Pinto Martins. Entende que a estabilidade ocorre a partir da eleição, vírgula. Sérgio Pinto Martins entende que a estabilidade ocorre a partir da eleição, vírgula. Posicionamento adotado pela FCC, na prova para juiz do trabalho, do TRT da 6ª região, na prova para juiz do trabalho, do TRT da 6ª região em 2015. Cara, mas tem espaço para escrever mais aí? Deixa eu te falar o que eu quero que esteja anotado aí, tá? Vou falar e depois anoto, só para você ter dimensão. Eu quero que você anote também o seguinte. Entretanto, é importante ressaltar que a Alice Monteiro de Barros, também utilizada pela FCC, entende que a estabilidade ocorre a partir do registro da candidatura. Dá para anotar isso aí? Vamos lá. Entretanto, vírgula. É importante ressaltar. Entretanto, vírgula. É importante ressaltar que a Alice Monteiro de Barros vírgula, também é adotada pela FCC, vírgula, entende que a estabilidade ocorre a partir do registro da candidatura.
Então, gente, só esclarecendo aqui, vamos lá. Se você pega uma questão, vamos botar a questão assim, ó. Sobre as estabilidades, é correto afirmar. Correto. Aí o cara bota lá, sei lá, letra A. O empregado acidentado do trabalho não tem direito à estabilidade em contrato a prazo determinado. Repito. O empregado acidentado do trabalho não tem direito à estabilidade em contrato a prazo determinado. Certo ou errado? Errado. Tem súmula. Beleza, isso não tem mistério. Se a letra B fala assim, a instabilidade do dirigente sindical alcança apenas o titular, não alcança o suplente. Certo ou errado? Errado. Alcança o suplente, a gente sabe, pacífico. A estabilidade do dirigente sindical é da sua eleição até 1 ano após o final do mandato. Errado. É do registro da candidatura. Então tu leu A, B e C? Não tem mistério. Aí vem a letra D e fala, a estabilidade do membro da CCP é do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Aí tu, pum, pisca o olho. Opa, peraí, deixa eu agora ver quem é que ele tá... Hoje eu respondi uma pergunta no inbox sobre isso, na área do aluno. Aí o aluno falou assim, mas Sobral, o enunciado da questão vai falar que é segundo fulano de tal? Não, não vai falar. Mas como é que eu vou saber? Eu falei, tô te tirando agora, como ler a questão. Tem que analisar a questão. Aí você leu lá, a estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Tem que saber, bom... Tem 2 livros que a FCC adota aqui. Alice Monteiro fala que é do registro. O Sérgio Pinto fala que é da eleição. Se a E estiver ruim, beleza, eu vou ficar na letra D. Só que aí tu leu a letra E. E a letra E falou assim, a estabilidade da gestante é a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Tu vai marcar a letra D ou letra E? Letra E, beleza. Não tem dúvida. O que a banca fez? Usou o Sérgio Pinto na letra D. Agora, se a letra E viesse absurda, você ficava o quê? Ficava com a letra D e marcava, porque é por causa da Alice Monteiro. Pô, mas que loucura! Seja bem-vindo ao mundo dos concursos. É desse jeito, cara. A gente olha, conhece os posicionamentos e entende o que a banca está fazendo naquele caso ali. Show de bola? Beleza? A gente não pode, hipótese alguma, desconsiderar o livro da Alice Monteiro, que ele é utilizado tanto em classificação de prova objetiva, como citado em espelho de prova. Então, o livro dela é referência, sim, para a prova da FCC. Beleza? Show. Tá, bora. Vamos nessa. Crente quer pegar um friozão na rua hoje, sair de camisa de manguinha, tranquilão. Quase que eu botei minha sandália havaiana, bermuda, carioca, no Rio de Janeiro, dando assim. Deixa eu chegar cheio de gripe, cara. Ai, calma aí que tá abrindo material aqui. Oi? Não, vou direto no quadro ali. Chega pra cá, Carlos, vamos nessa. Vamos lá. Então, vamos falar sobre duração do trabalho agora aí. Gente, qual é a diferença entre as expressões jornada de trabalho e horário de trabalho? A jornada ela é diária e ela representa o quê? O número de horas que você está à disposição do seu empregador. Enquanto o horário de trabalho é o quê? A entrada e a saída. Perfeito. Então vamos lá. No horário de 8 às 18, com 2 horas de almoço, o seu horário de trabalho é das 8 às 12 e das 14 às 18. E sua jornada de trabalho é de 8 horas. E, tecnicamente, a jornada seria sempre o módulo diário de trabalho. Entretanto, a própria CLT usa a expressão jornada semanal. Ok? Então, só por uma questão de tecnicismo, vamos colocar aqui. Exemplo. 8 às 12, almoço, depois 14... 18. Eu tenho horário de trabalho. Horário de trabalho 8 às 18.
e a jornada de trabalho eu tenho 8 horas. Beleza? Aí, gente, tem aquela perguntinha manjada. Como é que é a história da variação de ponto? A variação até tanto, somado tanto, não muda nada. Até 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída, não passando de 10 minutos diários, muda o quê? Nada. Tá, mas esse 5 pode ser para mais ou para menos? Pode ser 5 adiantado ou 5 atrasado? Sim. Então, se eu sou das 8 às 18, vamos começar a botar números aqui. Se eu chegar 7h55 e sair 18h05, quanto eu ganho de hora extra? Nada. Se eu chegar 8h05 e sair 17h55, quanto me desconta? Nada. Se eu chegar 8 horas e sair 18h07, tem hora extra? Se eu chegar às 18 horas, perdão, se eu chegar às 18 horas e sair às... Depois eu vou botar tudo ali, tá? Fica tranquilo. E sair às 18h07, tem hora extra? Não. Por que não tem? Porque não ultrapassou 10? Então por que a lei falou 5 na entrada e 5 na saída? Perceba que a lei poderia ter falado assim, ó. Não pode ultrapassar 10 minutos por dia. Aí você faria a conta. Só que a lei, ela não falou só isso. Ela foi além. Ela fala, ó, não pode ultrapassar 10 dias, considerando máximo de 5 na entrada e máximo de 5 na saída. E aí quando eu falo você máximo de 5 na saída e eu saio 18h07, eu tenho hora extra. Só que aí vem a segunda pergunta. Eu tenho 2 minutos extra ou 7 minutos extra? 7. O que passar, considera tudo. Vou inverter o exemplo. Você chegou 8h06. 8h06. Saiu às 18. Desconta? Você chegou 8h06. Saiu às 18. Desconta? Sim. Vai descontar o quê? 6 minutos. Porque você ultrapassou um módulo de 5 na entrada. Tá claro aqui? Então vamos botar os exemplos aqui. Vamos lá. Beleza. Então, vamos botar aqui. Entrou 7h55. Nossa, peraí, não deu espaço ali. Deixa eu colocar mais para baixo. Ué, cadê o apagador? Entrou 7h55, saiu 18h05. 0. Entrou 8h05, saiu 17h55. 0. Entrou... Deixa eu pegar o outro que eu falei aqui. Entrou 7h52, saiu às 18. Vai ter aqui 8 minutos de hora extra. Se ele entrou 8h06 e saiu às 18, ele vai ter 6 minutos de desconto. Beleza? 5 na entrada, 5 na saída, máximo de 10 minutos por dia.
Bom, cara, daqui a pouco eu não escrevi antes, agora que eu tô me ligando aqui. Que isso aqui é uma variação de ponto, né? Eu fui direto pro exemplo. Tá, então eu vou puxar a seta aí que vai até lá. Vamos nessa. Então, a variação de ponto. Onde essa variação de ponto de até 5 minutos na entrada e até 5 minutos na saída, no máximo 10 minutos dia, se atender esses requisitos, não configura jornada extraordinária. Beleza? Variação de ponto até 5 na entrada, 5 na saída. Totalizando 10 minutos dia. Não configura jornada extraordinária. Se passar 5, vamos nessa. Vamos falar do tema que já caiu 450 vezes em prova. Hora in itinere. A hora in itinere eu gosto de dar um exemplo real, né? O problema é que eu tenho que desenhar. Aí o negócio complica. Bom, mais ou menos assim. Vamos deixar... Rio de Janeiro está aqui, São Paulo está aqui. A rodovia que liga o Rio a São Paulo é a rodovia Presidente Dutra, uma retona, né? Então a Dutra. Logo na fronteira aqui do Rio com São Paulo, você tem uma cidadezinha chamada Queluz. Ok? Bom, para baixo aqui é o mar, né? Para cima, Minas Gerais, ok? Só que quando você sobe para Minas Gerais, você tem aqui a Serra da Marambaia, que é um lugar bonito pra caramba, velho. Muito legal lá. Só para você ter uma ideia, quando você pega o acesso rural da Serra da Marambaia, eu me lembro que a última vez que eu fui até lá, para percorrer um trecho de 10 quilômetros, eu demorei 1 hora. Então você já consegue fazer a média da minha velocidade no local. Né? Bem ruim, bem difícil. Né? E aí eu me lembro que, chegando ao local lá, era uma fazenda que fazia extração de madeira. E o que foi peculiar à época? Tinha um casarão, né? Essa coisa só o oficial de justiça vive. Tinha um casarão aqui, né, de cara, quando você entrava. E tinha um morrão lá no final, assim, mas um morrão assim, um negócio absurdo. E lá em cima é que os funcionários trabalhavam. Aí eu me lembro quando eu cheguei nesse casarão, eu procurei lá pelo fulano, né? Não, pelo fulano, né? Da audiência e tal. Não, ele tá lá em cima lá. Aí eu olhei pra pirambeira e falei, vou subir esse negócio aí, velho. Pô, tinha um Fiesta, velho. Carrinho normal, de rua. Meu carro sobe esse negócio aí. Maluco. O carro parou aqui, ó. No meio. Começou a patinar, e o carro não subia. Só que você não tá entendendo. Era uma subidona com pirambeira pro lado. Não era uma subida assim, tudo planinho, não. Se você virar pra cá, você cai. Aí eu falei, como é que eu vou fazer agora, velho? Aquela hora que você para, né, com muita tranquilidade, eu desci de ré. Essa pirambeira. Só que eu não desci, não era uma ladeirinha, você não tá entendendo. É assim, ó, o negócio. Coisa de maluco. O que eu fiz? Desci de ré e subi correndo depois. Cara, só o oficial de justiça vive isso, cara. Só a gente vai ver isso, parceiro. O pessoal de secretaria mole, esses fracos aqui, eles não vão ter o prazer de ver essas situações. Desci de ré e subi correndo, quase morrendo. É aquela época que eu tava pesando 90 quilos. Você imagina como é que eu subi isso aqui, cara. Foi desesperador.
Beleza, tá, tô dando essa volta inteira aqui para te falar o seguinte. Como é que funcionava essa galera aqui? O ônibus deixava na Dutra, aí aqui na Dutra vinha uma Kombi e ó, puf, ia pra lá. Todo dia. Levava a galera da Dutra para o local e no final do dia, do local pra Dutra, que a gente pegava o ônibus e ia embora. Tem itinerário, gente? Pois esse é o caso evidente que tem itinerário. Mais gritante que esse, impossível. Porque qual é o local? Você tem um local de difícil acesso? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Você tem um local que não é servido pelo transporte público, com a condução fornecida por quem? Pelo empregador. Beleza? Então, joguei o cara lá pra cima, ele gastava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e a galera trabalhava 8 horas ainda por cima. Ou seja, todo esse pessoal dessa fazenda de extração de madeira aí entrava todo pedindo o quê? Hora extra. Todos eles pediam. E todos eles ganharam. Inclusive, à época, eu me lembro que o juiz julgou até conversou comigo, né? Porque o juiz quer saber se a alegação procede. Eu falei, procede, doutor. É desse jeito. Para chegar lá em cima, não é fácil, mas assim, o lugar, o visual é incrível, mas para chegar tem que ter disposição. Ou picape. Aí tu chega bem lá. Então, vamos nessa. Vamos falar aqui sobre o in itinere. Bom, eu vou ter que apagar o meu desenho, né? Requisitos para a hora in itinere. Bom, o primeiro é que o transporte é o quê? Fornecido pelo empregador, não é o seu carro, beleza? Então, transporte fornecido pelo empregador. Transporte fornecido pelo empregador. E aí é que vem a perguntinha do mal aqui. Outro requisito, porque a gente falou aqui em local de difícil acesso e local não servido por transporte público. É um local de difícil acesso e não servido por transporte público ou, beleza. Então, local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Beleza? Eu tenho outro exemplo para te dar agora. Vou desenhar de novo. Até que meu desenho ficou bom, cara. Eu acho que, na verdade, se eu fizer coisas retas, fica melhor, entendeu? Se eu tentar desenhar o Brasil, estados, não fica bom. Então, vamos lá. O outro exemplo é o seguinte, ó. Dutra, mais uma vez. É assim. Aqui Rio de Janeiro, aqui é São Paulo. Agora eu inverti a ordem aqui, porque aí vai ficar mais fácil ver. Aí aqui, você tem a saída 22 do quilômetro da Dutra. Depois a próxima saída é só no 34. Beleza? Passa 12 quilômetros aqui. Aqui no 25 tem um estabelecimento. Certo? Beleza. Aí esse cara encerra a jornada dele 2 horas da manhã. Sendo que o último ônibus que passa aqui na Dutra passa meia-noite. Beleza? Então o último ônibus passa meia-noite. E a jornada dele acaba às 2. Tem direito a itinerário? Isso é incompatibilidade ou insuficiência? Incompatibilidade entre o término da jornada e o serviço de transporte. Incompatibilidade gera itinerário? Sim. Agora, quando aparece na televisão o metrô de São Paulo, do Rio de Janeiro tá diferente não. Galera saindo pelo ladrão lá, e o cara não consegue pegar um ônibus, e aí nesse caso, insuficiência de transporte público, gera itinerário? Não. Beleza? O que vai gerar é a incompatibilidade. Insuficiência não gera. Beleza. Então vamos nessa. Próximo é incompatibilidade
Incompatibilidade do quê? Do término da jornada com o transporte público. Versus insuficiência de transporte público. Incompatibilidade versus insuficiência. A incompatibilidade gera in itinere, enquanto a insuficiência não gera in itinere. Vou dar outro exemplo prático. Meu irmão Cadu Sobral, que eu amo demais, meu camarada, ele trabalhava na Vale Sul, que era uma das empresas do grupo Vale. Aí a Vale Sul é o seguinte, você lembra da novela Avenida Brasil, da Carminha, né? Carminha era do mal, né? Foi a única novela que eu assisti, velho. Aquela era maneira. A Carminha era sinistra, eu tinha medinho dela. Né? Tinha o Tufão. É a única. Eu sempre perguntava qual que tá passando agora, eu não sei, mas a da Carminha eu acompanhei, cara, porque todo mundo falava tanto da mulher. E a Adriana Esteves, né? Nossa, deslumbrante a mulher, tirou onda lá, aquela novela. Aí, o nome da novela, Vida Brasil, nada mais é do que uma importante avenida lá do Rio de Janeiro, gigante, né? Que corta a cidade inteira. E o Rio de Janeiro acaba em Santa Cruz. Não sei se ela está assistindo agora, a Mônica, minha querida aluna do Rio de Janeiro, que mora em Santa Cruz, né? Mora no final do Rio de Janeiro. Acho que depois de Santa Cruz acaba, né? O mundo, né? É tipo quando você pensava que o mundo era plano, né? Não sabia que o mundo era redondo, que depois tinham dragões lá no Horizonte. É tipo Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro, entendeu? O mundo acaba ali. E aí como é que funciona? Então você tem o centro do Rio de Janeiro aqui, aí pega uma retona, meu irmão, anda horrores, chega a Santa Cruz, depois é divisa com outro município. Só que, na verdade, todo esse trecho da Avenida Brasil ele é servido por transporte público. E o ônibus da Vale Sul buscava os funcionários aqui. Então vamos lá. Se eu estou no ônibus da empresa, tranquilo. Mas eu estou indo para um local onde tem transporte público, não tem que se falar na hora de itinerário. Só que, quando chega a Santa Cruz, o ônibus vira e aí vai lá para dentro de Santa Cruz para chegar até a Vale Sul. E aqui eu não tinha acesso ao transporte público. Aí eu falei assim, pô, então beleza, não tem acesso ao transporte, é um local de difícil acesso, transporte servido pelo empregador, vou ganhar um itinerário. Só que aí a gracinha nessa história. Esse trecho aqui, 1h30, 2 horas. O cara gastava uma hora na Brasil, mais meia hora para poder entrar em Santa Cruz. Aí o cara vai falar, pô, 1h30 na entrada, 1h30 na saída, já tem mais 3 horas. Com as 8 horas que eu trabalho, pô, 11 horas, eu tenho 3 horas extras por dia. 3 horas extras por dia? Não. Porque você só vai considerar como jornada extraordinária o período quê? Não servido pelo transporte público. Então você só vai considerar meia hora daqui. Meia hora daqui, meia hora de lá, você tem 1 hora de itinerário. Então, havendo transporte público em parte do trajeto, só se considera itinerário naquele período que não tem transporte público. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Então, vou botar aqui. Transporte público em parte do trajeto. Transporte público em parte do trajeto. Só paga itinerário pelo trecho não servido pelo transporte público. Só paga itinerário em relação ao trecho não servido pelo transporte público. Beleza?
Eu tenho uma maldadezinha para falar para você aqui. Seguinte. Vamos pensar no caso daquela fazenda lá que eu te disse da Serra da Marambaia. E vamos aumentar um pouquinho esse trecho de deslocamento. Vamos colocar 2 horas de deslocamento. Por exemplo, tem uma outra serra, que é a Serra da Bocaina, que fica em Bananal, dos municípios que eu trabalho, que dependendo do ponto gasta isso. Chega ao centro da cidade, para subir a serra, 2 horas. Também é um lugar, lá é um lugar que eu digo que você fica acima das nuvens. Porque você vai subindo, agora você passa pelas nuvens, muito louco. E aí você olha, você vê as nuvens assim, de tão alto que o lugar é. E muito bonito lá também. Bom, aí nesse local, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, vamos fazer a conta. Você já tem 4 horas. Pro cara não te pagar hora extra, velho, você tem que trabalhar quanto tempo? 4 horas. E aí como é que a empresa sobrevive com o empregado trabalhando apenas 4 horas? Complicado. Será que a gente consegue fixar um tempo médio de hora em itinerary? Depende de como foi a empresa, né? Se a empresa for o quê? ME ou EPP. Microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí eu posso fixar um tempo médio de deslocamento. Só que esse tempo de médio de deslocamento é fixado entre empregado e empregador? Via o quê? ACT ou CCT. Tem que ter norma coletiva. E mais, aí é que vem o grande pulo do gato. O que você pode... Vamos dizer então que 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Aí eu fixei como média 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu posso alterar a natureza dessa parcela? Posso transformá-la de remuneratória em o quê? Indenizatória. E aí qual vai ser a graça em você chamar de indenizatória? Vai repercutir no cálculo das demais verbas? Não. Só um aprofundamentozinho de leve. São 2 horas para ir para voltar, né? Posso falar assim, tempo médio, meia hora. Por que não? Tem que ser razoável e proporcional. E segundo o TST, razoável e proporcional é no mínimo quanto? 50%. Então, eu boto 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e ainda posso alterar aquela natureza da parcela, tirando a natureza remuneratória e transformando-a em indenizatória. Perfeito. Vamos anotar. Vamos nessa. Então, vou botar aqui, ó. No caso de ME e EPP, via ACT ou CCT, acordo coletivo ou convenção coletiva, cabe fixação de tempo médio e você pode alterar ainda a forma e a natureza da parcela. E esse tempo médio, então, via ACT e CCT, fixação de tempo médio, alterando inclusive a natureza da parcela. E esse tempo médio, segundo o TST, é de no mínimo 50%. Alterar a natureza da parcela significa transformar ela em indenizatória. Alterar a natureza da parcela significa transformá-la em indenizatória. Bom, vamos para o lado de cá do quadro agora. Vamos falar de regime parcial. Artigo 58A. Regime parcial. Regime parcial também cai tanto em prova. Vamos lá, gente. Primeiro, deixa eu só fazer umas perguntinhas para vocês aqui. Regime parcial é para quem trabalha até quantas horas por semana? 25. Tem direito a salário mínimo? Mas salário mínimo por hora, proporcional. Pode fazer hora extra? E o doméstico? No parcial doméstico pode? Mas o parcial doméstico também são até 25 horas? Sim. E o doméstico parcial pode fazer até quantas horas? 1 hora extra por dia. Beleza. Show. Deixa eu ver.
Tá. Para você fazer jornada extraordinária, teu empregador pode te exigir jornada extraordinária? Não, porque para você fazer jornada extraordinária, a regra tem que ter qual requisito? Acordo individual escrito. Beleza. Ou negociação coletiva, tranquilo. Quantas horas por dia? 2 horas. E para ter prorrogação de atividade insalubre, tem que ter autorização de quem? Do MT? Vamos continuar conversando aqui, daqui a pouco a gente mata tudo. Compensação de jornada. CLT, certo? Esquece doméstico, aquela confusão lá. Quando eu falo de banco de horas, a regra, o prazo de compensação é de quanto tempo? 1 ano, beleza. A compensação de jornada cabe acordo individual escrito? O banco de horas só, negociação coletiva. Mas a compensação intrasemanal pode ser por acordo individual escrito? Pode, não tem problema nenhum. Então, banco de horas tem que ter negociação coletiva, enquanto a compensação intrasemanal pode ser por acordo individual escrito. Não tem problema, beleza. E se tiver uma rescisão do contrato de trabalho com saldo no banco de horas? Eu vou ter que pagar aquelas horas, no caso como hora o quê? Extra, beleza. Mas aí, vamos considerar que você está com um banco, que mês é hoje? Maio, estamos em maio. Né? Você tem banco desde novembro do ano passado, certo? Em novembro do ano passado, tua hora valia R$10 e agora vale 12. Paga sobre 10 ou sobre 12? Então as horas são consideradas na data da rescisão. É isso? Perfeito, beleza. Tá. A compensação intrasemanal pode ser feita por acordo individual escrito, não é isso? Sempre? Não é isso que eu quero ver. Você falou o caso do menor. Não, mas tem uma outra restrição, mais genérica, que está na súmula 85. Não. Salvo se tiver norma coletiva em sentido contrário. Isso para toda e qualquer categoria. Beleza? Se você fizer uma compensação trabalhando de segunda a quinta 9 horas, sexta 8 horas e sábado e domingo não trabalha, pode? Precisa de acordo individual, precisa de negociação coletiva ou pode ser acordo individual escrito? Acordo individual escrito. Só que você fez essa compensação por acordo verbal. Aí você trabalhou 9, 9, 9, 9 e 8, não trabalhou no sábado nem domingo. Essa 9ª hora ultrapassa, concorda comigo? Sim. Recebe hora extra ou adicional? Aí o que eu quero que esteja na sua cabeça que ainda não está, para quem não tiver. Todas as vezes que eu falar recebe, pensa na hora de R$10, beleza? Que é fácil calcular. Todas as vezes que eu falar recebe hora extra, você recebe 15. Você entendeu? É a hora mais 50%. Todas as vezes que eu falar você recebe o adicional, você recebe 5. Você recebe 50%. Nesse caso, você trabalhou 9, 9, 9, 9, 8. Se o acordo for verbal, em relação a essa 9ª hora, por que você só recebe o adicional e não recebe a hora extraordinária? Porque essa hora já está remunerada no seu salário. Você já recebeu por ela. Então só falta receber o quê? O adicional. O que impedia você de receber o adicional seria a eventual compensação. Só que a compensação foi inválida, já que ela foi feita por acordo verbal. Quando na verdade o acordo deveria ter sido o quê? Escrito. Beleza, foi. Já vai botar tudo no quadro, aguenta aí. Papo tá bom, calma aí. Vamos continuar aqui. Até porque esse assunto ele é bem manjado. Mas vamos piorar o exemplo. Vamos considerar que você faça a hora extra habitual. Você fez um acordo individual escrito para trabalhar. Emiliano, tá falhando esse microfone aqui, hein? Você fez um acordo individual... Voltou. Você fez um acordo individual escrito para trabalhar 9, 9, 9, 9, 8. Só que na verdade você trabalha 10 horas por dia. Todo dia. Então, jornada de 10 horas, 50 horas por semana. Ora, você ultrapasse muito o módulo semanal, de 44 horas. Beleza? Se você faz hora extra habitual, o que acontece em relação ao teu acordo de compensação de jornada? Ele fica descaracterizado, certo? Bom, se fica descaracterizado, você tem que pensar assim, o que está acima de 8 horas eu tenho que resolver agora, não é isso? Eu tenho um problema. Só que pensa comigo, aquelas primeiras horas de segunda a quinta, né, o 9, 9, 9, 9, elas já estão no seu salário?
Sim, elas eram o fruto da compensação. Então, em relação a essas horas, você vai pagar hora extra ou adicional? Adicional. Em relação às demais horas, você vai pagar o quê? Hora extra. Faz sentido. É lógico. As 44 horas já estão no seu salário é remunerado para isso, 44 horas. Só que como você está trabalhando 9 por dia, o que estava permitindo seria eventual acordo de compensação de jornada. Só que como você começou a fazer hora extra habitual, o que acabou acontecendo? Desconfigurou o acordo. Vamos resolver o problema agora. O que passou de segunda a quinta a primeira hora já estava no salário, recebe só adicional. Todo o restante, a segunda hora de segunda a quinta e a primeira e a segunda hora de sexta-feira, recebe hora extraordinária. Beleza? Vamos para o quadro agora. Vamos nessa. Começar a anotar isso aí. Primeiro eu falei do regime parcial, né? Tá aqui. Então, regime parcial. Até 25 horas semana. Salário mínimo hora. Não pode fazer hora extra. Só que se não pode fazer hora extra, a gente vai botar um OBS doméstico. Porque o doméstico pode fazer 1 hora extra por dia. Porque o doméstico pode fazer 1 hora extra por dia. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Senão não vai caber. Carlos, pega daqui até aqui. O meio do quadro, agora. Deixa eu pegar lá também. Deixa eu aproveitar esse cantinho aqui. Só para colocar aqui a questão da jornada suplementar. Na jornada suplementar, a gente vai perguntar se cabe imposição. Sempre falou em regra que não. Que a jornada suplementar, ela tem que ser por acordo individual escrito ou ACT, CCT. Tá, mas cuidado, daqui a pouco a gente vai falar aqui quais são as hipóteses que o empregador pode te exigir jornada extraordinária independente do teu consentimento. Beleza? Mas a regra é que não pode. Limite 2 horas dia. E ainda, lembrando a questão da prorrogação em atividade insalubre, prorrogação de atividade insalubre, eu tenho que ter o quê? Autorização do MTE. Beleza? Na prorrogação de atividade insalubre, eu tenho que ter autorização do MTE. Aqui falamos do regime tempo parcial. E vamos falar agora aqui da compensação. Compensação. Fundamento. Está no artigo 59, parágrafo 2º, CLT. Combinado com a súmula 85 do TST. Ela vai ter o prazo
de 1 ano para compensar. Regra pode ser por acordo individual escrito ou ACT e CCT. No acordo individual escrito, tem que tomar cuidado. Salvo norma coletiva em contrário. Salvo norma coletiva em contrário. No caso de ACT e CCT, é um requisito para o banco de horas. Ou seja, não cabe banco de horas via acordo individual escrito. Tem que ser via ACT ou CCT. Então, de novo. Compensação, artigo 59, parágrafo 2º, combinado com a súmula 85. Rola no prazo de 1 ano. Regra por acordo individual escrito ou ACT ou CCT. No caso, acordo individual escrito, cuidado que norma coletiva pode proibir. E o ACT e CCT é um requisito utilizado, no caso, para o banco de horas. Ou seja, eu não posso fazer banco de horas, no caso, através de acordo individual escrito. Bom, a gente falou também da rescisão do contrato de trabalho sem compensação integral. Rescisão do contrato de trabalho sem compensação integral. Nesse caso, paga o saldo com valor da hora na data da rescisão. Paga o saldo com o valor da hora, considerando a data da rescisão. Aí a gente vai colocar aquele exemplo aqui, né? Segunda-feira, fulano trabalha 8 horas, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 8, 8, 8, 8, 8. Aí, para compensar, o que eu vou fazer? Vou colocar 1 hora aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ou seja, retirei as 4 horas do sábado e distribuí internamente na semana. Tem 2 formas de fazer isso aqui, gente. Ou você coloca 1 hora a mais de segunda a quinta, ou você coloca 48 minutos a mais de segunda a sexta. Muitas empresas adotam isso, beleza? Fica 8 horas e 48, que vai ser 4 dividido por 5, tá? Se esse quadro aqui está bem desenhado, com acordo individual escrito, sem proibição em norma coletiva, lindo, você não vai receber nada por isso aqui. Isso está no seu salário. Em verdade, eu entendo que essa compensação é até benéfica para o empregado, porque ele deixa de trabalhar no sábado, para ficar 1 hora a mais de segunda a quinta. Beleza? Bom, mas aí daí podem surgir alguns problemas, né? Primeiro problema aqui é se eu tiver um acordo verbal. Se eu tiver um acordo verbal, essa horazinha aqui, ó, paga hora extra ou só adicional? Só adicional. Beleza? Mas aí vamos piorar o exemplo.
Vou botar mais 1 hora, 1 hora e mais 2 horas na sexta. O que eu tenho nesse caso agora? Eu tenho hora extra habitual. Beleza? No caso de hora extra habitual, o que eu vou fazer? Descaracteriza o acordo. Para a galera lá de trás, você está pegando aqui, ó. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 8 horas. No primeiro exemplo, está em azul. 4 horas, segunda, quinta. Pode, não tem problema nenhum, acordo individual. Só que se esse acordo individual for verbal, não vale. Aí essa 1 hora a mais paga o quê? Só o adicional. Por quê? Porque a hora já está remunerada pelo salário. Show de bola. Foi. Aí agora o segundo exemplo eu piorei. Coloquei a horinha vermelha. 2 horas todos os dias. O que eu fiz? Eu até tenho o acordo individual escrito. Tá lá, bonitinho. Só como eu tenho, na verdade, 2 horas por dia, eu descaracterizei a compensação de jornada. No que eu descaracterizei o acordo, aí eu vou ter que fazer um tratamento aqui agora. Para a hora de azul e para a hora vermelha. A hora de azul era uma hora destinada à compensação, concorda comigo? Sim. E essa hora já está remunerada pelo salário? Sim. Logo, essa hora só paga o adicional. Já o restante você paga a hora extraordinária. Então, a hora de azul, só o adicional. E a hora vermelha, você paga a hora extraordinária. Copiei. E aí, gente, foi? Bora, vamos rematar esse quadro aí. Tem mais uma coisinha para falar aqui, depois a gente revisa tudo. Vamos nessa? Vamos lá, então. Bom, vamos falar agora sobre prorrogação de jornada por ato unilateral do empregador. Ou seja, nesse caso, o empregador pode exigir de você a realização de jornada extraordinária. Vamos lá. Prorrogação por ato unilateral do empregador. Prorrogação por ato unilateral do empregador. A CLT vai falar que eu tenho que ter uma necessidade imperiosa Cadê a água? Tá aqui, olha aí. Tá com a CLT aí, Lívia? Tá aqui. Tem. Pega o artigo 61 pra mim aí, rapidinho. Ah, tá aqui? Então, foi. É que eu não sabia que era aqui. Tá, beleza, já peguei o que eu queria. Vamos nessa. Essa necessidade imperiosa tem que ser para atender um motivo de força maior, para realizar um serviço inadiável, ou se a inexecução causar prejuízo manifesto. Beleza? Bom, aí começa o problema aqui da história.
A regra é que a prorrogação de jornada é até 2 horas por dia, via acordo individual escrito ou ACT ou CCT. Nesse caso aqui é por ato, aqui, ó, unilateral do empregador. Então, o empregador não vai assinar um acordo com você. Qual é o limite de prorrogação de jornada nesses casos? Força maior não há na CLT. Serviço inadiável em execução causar prejuízo manifesto. Até 12 horas dia. Então, CLT sem limite. Serviço inadiável e inexecução causar prejuízo manifesto até 12 horas dia. Aí tem umas gracinhas pra gente conversar aqui. Bom, a primeira você já me falou. Depende de acordo com o empregado? Ora, se é unilateral, não. Depende de autorização prévia de alguém? Não. Ninguém tem que autorizar previamente. Meu amigo, acabou de chegar o caminhão com carga perecível. Tem que descarregar na hora. Imagina, eu vou ligar para o Ministério do Trabalho sábado, 8 horas da noite, para pedir uma autorização. Não dá. Não. Bom, nesse caso, não tem que ter autorização. Na verdade, você tem que ter uma comunicação. A autoridade competente em até quanto tempo? 10 dias. Mas, se houver uma fiscalização do AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, por exemplo, no 3º dia, e você ainda não houver comunicado, desonera do dever de comunicar? Não. A eventual fiscalização não afasta o teu dever de comunicar. Então, vamos nessa. Tem que ter uma comunicação em até 10 dias. Eventual fiscalização. Eventual fiscalização. Exemplo, 3º dia. Não exclui o dever de comunicar. Eventual fiscalização em 10 dias, não exclui o dever de comunicar. Aí tem uma gracinha agora que a gente vai dividir aqui. Porque nessa hipótese aqui de cima que a gente está comentando, gente, nessa hipótese, por necessidade imperiosa, força maior, serviço inadiável, execução causar prejuízo manifesto. A atividade da empresa foi interrompida ou ela é contínua? Contínua. A atividade interrompida a gente vai colocar agora. Então, esse caso aqui é o caso de atividade contínua. Velho, sabe o que eu sinto em relação ao dia de trabalho para vocês? 2 reações. Para a galera que já vem estudando, é a mera revisão. Né? Um tópico ou outro, que às vezes, isso aqui não lembrava direito, né? Mas uma mera revisão. E para a galera que está começando também, acho que flui tranquilo, assim, né? Sem muitos poréns. Bem diferente da aula de direito administrativo, né? Pois é, mas você não faz ideia. Eu me sinto desafiado em relação a isso. Eu tenho que transformar o direito administrativo em algo tão simples quanto o direito do trabalho. Que não é óbvio, o direito administrativo é muito mais complexo que o direito do trabalho. Então a responsabilidade é minha, não é sua. Eu é que tenho que dar uma aula de maneira tal que você assista como se fosse isso aqui. Porque isso aqui é tudo tão óbvio. Então, o que na verdade atrapalha é você esquecer um prazo, né? Esquecer uma marcação. Mas de entender o assunto em si, de trabalho é muito feijão com arroz. Oi? É palpável, exatamente. Você olha na prática. É isso aí. Bom, vamos nessa. Vamos terminar. Agora, eu tenho interrupção
da atividade empresarial. E essa interrupção ocorre por força maior ou por causas acidentais. Beleza. Bom, gente, havendo interrupção por força maior ou causas acidentais, perceba, força maior aparece aqui em cima, aparece aqui embaixo. Só que qual é a diferença? Num caso, no primeiro aqui, deixa marcado, a atividade é contínua, aqui eu tenho interrupção. Bom, nesse caso, depende de acordo do empregado? Também não, é ato unilateral. Tem que ter autorização prévia aqui, gente? Sim. E aí, nesse caso, pode prorrogar até quantas horas por dia? 2 horas, totalizando o máximo de 10 horas. No período de quanto tempo? 45 dias por ano. Beleza. Pronto. Vamos lá. Tem que ter autorização prévia? Você vai responder aqui? Sim. Vamos lá. Até 2 horas por dia, máximo 10 horas, no período de até 45 dias por ano. Bora revisar tudo isso aí. É, isso. Considerando já a jornada de 8 horas, né? Tem um caso que cabe prorrogação? Qual caso? Não, estou perguntando se existe prorrogação dos 45 dias. Não, que eu me recordo. Deixa eu ver o dispositivo aqui de novo. Esse aqui. Parágrafo 3º. Em período não superior a 45 dias por ano, sujeitos à recuperação prévia autorização da autoridade competente. Não fala em prorrogação. Show. Bora, filho, notou? Vamos nessa. Chega aí, Carlos. Sem canetinha agora. Vamos só ver os tópicos que a gente comentou aqui no quadro. Ó, diferença entre horário de trabalho e jornada, variação de ponto, hora in itinere, jornada suplementar, prorrogação da atividade insalubre, regime parcial, compensação, prorrogação por ato unilateral em atividade contínua e atividade interrompida. Foi? Agora vamos tópico por tópico. Se eu trabalho de 8 a meio-dia, tenho 2 horas de almoço e depois das 14 às 18, meu horário de trabalho é das 8 às 18 e minha jornada é de 8 horas. A variação de ponto até 5 na entrada, 5 na saída, com um máximo de 10 minutos por dia, não configura a jornada o quê? Extraordinária. Logo, se eu entrar 7h55 e sair 18h05, dá o quê? Nada. Se eu entrar 8h05 e sair 17h55, dá o quê? Nada. Mas se eu entrar 7h52 e sair às 18, eu tenho 8 minutos extra. Se eu entrar 8h06 e sair às 18, eu tenho 6 minutos de desconto. Hora in itinere, requisitos. Transporte fornecido pelo empregador, para um local de difícil acesso, cuidado, ou não servido por transporte público. Incompatibilidade entre o término da jornada e o transporte público gera itinere. A mera insuficiência de transporte público não gera itinere. O transporte público em parte do trajeto só paga itinere pelo trecho não servido pelo transporte público. ME e EPP pode, via ACT ou CCT, fixar tempo médio, inclusive alterar a natureza da parcela, de remuneratória para indenizatória. Esse tempo médio, segundo o TST, é de no mínimo o quê? 50%. Faltou uma informação aqui. Então quer dizer que o requisito é o transporte fornecido pelo empregador, ônibus da empresa, para um local de difícil acesso ou não servir de transporte público. Tá. Aí a perguntinha que nasce aqui. Em relação a esse transporte,
E se o empregador cobrar pelo transporte? Afasta? Não. In itinere? Não. Nota aí. O fato do empregador cobrar pelo transporte, nada muda para a configuração da hora in itinere. Foi? Vamos lá. Jornada suplementar. Não cabe imposição, regra por acordo individual escrito ou norma coletiva, limitada a 2 horas por dia. Para ter prorrogação de atividade insalubre, autorização do MTE. Regime parcial, até 25 horas por semana, tem direito ao salário mínimo hora, não pode fazer hora extra. Cuidado que o doméstico, no tempo parcial, que também é 25 horas, pode fazer 1 hora por dia. Lei complementar 150. Compensação. Qual o prazo? De 1 ano. Regra por acordo individual escrito ou norma coletiva. O acordo individual escrito, cuidado, não pode ser utilizado se tiver norma coletiva em sentido contrário. Já o banco de horas só pode ser por norma coletiva. Se houver rescisão do contrato sem compensação integral, vai pagar o saldo. Com o valor da hora na data da realização ou da rescisão? Rescisão. Se eu fizer uma compensação de jornada por acordo individual escrito, trabalhando 99998. Pode? Pode. Dá o quê? Nada. Agora, se eu fizer 99998 por acordo verbal, não pode. Eu vou ter que resolver essa nona hora. Essa nona hora já foi remunerada pelo salário? Sim. Logo paga a hora ou só adicional? Só adicional. Se eu fizer o acordo individual escrito bonitinho, só que ao invés de trabalhar 99998, eu trabalho 10 horas todos os dias. Se eu estou fazendo hora extra habitual, eu faço o quê? Descaracterizo o acordo. Se eu descaracterizo o acordo, eu tenho que resolver as horas remanescentes. A primeira hora de segunda a quinta era uma hora destinada à compensação. Logo, ela está remunerada pelo salário. Se está remunerada pelo salário, só recebe o adicional. Quanto às demais horas, você recebe hora extraordinária. Prorrogação por ato unilateral. Atividade contínua ou atividade interrompida. Atividade contínua, necessidade imperiosa, 3 hipóteses. Interrupção, 2 hipóteses. Necessidade imperiosa, força maior, serviço inadiável e inexecução causa prejuízo manifesto. Interrupção, força maior e causas acidentais. Força maior, CLT não traz limite. Serviço inadiável e inexecução causa prejuízo manifesto até 12 horas por dia. Não depende de acordo do empregado, não depende de autorização prévia, só que tem que comunicar em até 10 dias à autoridade competente. Eventual fiscalização nesse prazo, por exemplo, no 3º dia, não exclui dever de comunicação. Já no caso de interrupção por força maior ou causas acidentais, tem que ter autorização prévia da autoridade competente, limitada a 2 horas, máximo de 10 horas dia, 45 dias no período de 1 ano. Gente, bem relax, bem, né? Suci. Paguei. Alguém tira foto? Não? Não? Começamos a aula falando de duração do trabalho e fizemos a divisão técnica entre o quê? Jornada e horário. Você entra às 8, para meio-dia para almoçar, volta às 14 e sai às 18, beleza? Alô? Nesse caso, a sua jornada é de quantas horas? 8 horas. E seu horário é das 8 às 18, beleza. Variação de ponto de até 5 na entrada e 5 na saída, no máximo 10 por dia, não configura o quê? Jornada extraordinária. Ou seja, se você é das 8 às 18, entrou 8h05, saiu 17h55, dá o quê? Nada. Se você entrou 7h05, se você entrou 7h55 e saiu 18h05, dá o quê? Nada. Mas se você entrou 17... Tô pensando na comida, cara. Você entrou 7h52, verdade. 7h52 e saiu às 18, 8 minutos extra. Se você entrou 8h06, saiu às 18, desconta 6 minutos. Beleza, foi. Hora in itinere. Requisitos. O transporte é fornecido por quem? Pelo empregador para um local difícil acesso ou não servido pelo transporte público. Beleza. Se o empregador cobrar pelo transporte, afasta in itinere. Não afasta. Beleza. Incompatibilidade entre o término da jornada e o transporte público gera in itinere? Sim. Insuficiência gera? Não. Beleza.
Se tiver transporte público em parte do trajeto, recebe por tudo? Não. Só no período que não tem transporte. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, eu posso fixar um tempo médio através de ACT ou CCT. Esse tempo médio, segundo o TST, é de no mínimo quanto? 50%. E eu posso alterar a natureza da parcela? Sim. Deixar de ser remuneratória para virar indenizatória. Lindo. Artigo 58A, tempo parcial. Até quantas horas por semana? 25. Tem direito de salário mínimo? Sim. Pode fazer quantas horas extras? Nenhuma. Salvo no caso do? Pode fazer quantas? Olha que coisa mais linda você, cara. Tá. Volta pra cá. Jornada extraordinária. Regra, acordo verbal. Não. Acordo individual escrito ou ACT ou CCT. Até quantas horas por dia? 2 horas. Prorrogação e atividade salubre. Autorização do MTE. Vem pra cá. Compensação de jornada. Regra, pode compensar no prazo até quanto tempo? 1 ano. Pode ser por acordo individual escrito? Compensação de jornada. Pode ser por acordo individual escrito? Pode. Pode ser por convenção ou acordo coletivo? Pode. Mas, se for no prazo de 1 ano, banco de horas, só por norma o quê? Coletiva. E a intrasemanal, pode ser por acordo individual escrito? Sempre? Não, salvo-se o quê? Se tiver norma coletiva em sentido contrário. Beleza. Blá, blá, blá. Rescindiu seu contrato de trabalho sem a compensação integral. Paga o saldo? Com a hora da realização ou da rescisão? Da rescisão, perfeito, foi. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 9, 9, 9, 9, 8. Por acordo individual escrito, pode? Pode. Por acordo verbal, pode? Aí a 9ª hora paga como hora extra? Paga só o adicional, porque a hora já foi remunerada no salário. Você fez um acordo individual escrito para trabalhar 9, 9, 9, 9, 8. Só que na verdade você faz 10 horas por dia. Se você faz 10 horas por dia, a hora extra habitual descaracteriza a compensação de jornada. Logo, a gente vai ter que resolver o que passa das 8. As primeiras 4 horas, segunda a quinta, são destinadas à compensação? Sim. Logo, paga hora extra? Não. Só o adicional. Em relação às demais horas, paga o quê? Hora extra. Beleza, foi. Prorrogação por ato unilateral do empregador. Depende se a atividade contínua ou se a atividade é interrompida. Se a atividade é contínua e no caso de necessidade imperiosa, quantas hipóteses? 3. Força maior, serviço inadiável, inexecução causar prejuízo manifesto. Se for por força maior, até quantas horas? CLT não tem limite. Se for por serviço inadiável e inexecução causar prejuízo manifesto, até 12 horas. Depende de acordo do empregado? Depende de autorização prévia? Não. Mas tem que comunicar? Sim. Em até quantos dias? 10 dias. E se tiver uma fiscalização nesse período, afasta o dever de comunicação? Não. Interrupção. Quantas hipóteses? 2. Força maior e causas acidentais. Tem que ter autorização prévia? Sim. Até 2 horas? Sim. Quantas horas por dia? 10. Quantos dias? 45. No período de quanto tempo? Cara, isso é tão fácil. Deixa eu te dar esse alerta. Isso é tão fácil, que você vai falar assim, não vou estudar essa porcaria. Você gasta 5 minutos para revisar isso aqui. De tempos em tempos, bota no teu cronograma ali, eu sei que você já viu isso 1 milhão de vezes. Que eu tava falando, você já tava assim, ó, mexendo no dedo. Eu tô te vendo aqui, ó, visão paralela, tá? Aqui eu tenho visão além do alcance, Thundercat, lembra? Eu assistia Thundercat. E não é do teu tempo, para de caô, José, eu, hein? Pra cima de papai aqui? Não, do nosso tempo. Xuxa subindo na nave no final do programa, tchau, baixinho, eu começava a chorar, tá? Isso é da nossa época aqui. Vai falar que tá na época da Angélica. Não, mete essa não. Eu vi Xuxa na manchete. Caraca, maluco, tem tempo. Tá, não abandona não, beleza? Eu sei que é fácil, ainda bem que é fácil, então de vez em quando você vai lá e dá uma olhadinha nesse negócio aí. Eu. Essa regra da prorrogação por ato lateral tem regra específica para menor. A gente vê lá no trabalho do menor. A gente vai falar da jornada dele, tá? Intervalo.